Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Boa noite, mais um programa Despertar, hoje com um tema extremamente harmonioso, né? Só a palavra budismo já leva a gente a uma harmonia e a uma conexão diferente. Estamos trazendo aí Denise Nóbrega, que é uma facilitadora, né? Uma estudiosa aí do budismo e vai poder conversar com a gente, tirar dúvidas. Boa noite, Kelly, boa noite, Jô. Boa noite, Denise, bem-vinda. Boa noite, Obrigada. João, boa noite, Érica. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Boa noite, meninas. Boa noite, Denise. Muito bom ter você aqui. Eu sou uma nova estudante do budismo e vou ter um prazer imenso de conversar com você, porque meus estudos ainda são muito recentes. E eu quero saber um monte de coisa. Pronto, vamos sim. Gente, hoje promete a gente trazer um pouco para vocês dessa cultura, dessa filosofia budista, né? Que eu digo assim, Denise, eu gosto de estudar religiões, né? Isso não é novidade, apesar de ter uma base espírita, eu adoro, né? Quanto mais eu tiver de conhecimento nesse sentido, mais eu gosto. E eu observo que muitas coisas que o budismo traz, eu encontro em outras filosofias, em outras religiões, né? Há uma comunhão no sentido da vida mesmo, né? Do que se traz a respeito da vida. E isso me fascina muito. Então, realmente é um prazer muito grande trazer para aqui, para esse programa, essa filosofia budista, né? Eu queria que você começasse. Gente, eu conheci Denise
através de uma prima minha que me apresentou a Denise há anos isso, né? E aí eu conheci ela e foi ela quem fez assim. Ela não sabia disso. A gente conversando antes do programa, eu relatei para ela. Foi ela quem fez eu trazer para a minha vida como um todo, abertamente, a comunhão do meu lado da espiritualidade com o lado do meu trabalho. Porque antes eu tinha a ilusão de que eu podia separar isso, né? Porque eu tinha medo de discriminações, preconceitos, enfim. E aí Denise um dia me fez um convite inusitado, que ela nem lembrava, para participar de um congresso, eu não sei se o nome é congresso, de um encontro, com um lama budista, né? Um Inclusive retiro, no a meu gente chama de site, retiro. Denise, no meu site eu tenho essa história. E Ah, aí legal. o lama virou para mim e disse assim: enquanto você quiser dividir as duas coisas, não vai funcionar, porque você é uma coisa só. E aí eu voltei com aquilo na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E comecei a pensar, a meditar, e abri o site. Foi quando eu vi pela primeira vez Mauro, da psicoterapia reencarnacionista. E foi daí que eu fiz o meu primeiro curso e trouxe o processo da regressão de memória, que antes estava só ligado à espiritualidade, para um processo prático de consultório. Então, foi você, Denise, aí, a portadora Os Budas desse têm vários processo. meios. E eu tenho muito a agradecer a você. Mas, gente, quando eu conheci Denise, ela participava de uma linha do budismo. Explica isso um pouco para a gente, Denise. O que é o budismo e o que são essas linhas, né? Essa diversidade que tem dentro do próprio budismo. Uhum. Então, o budismo, né, assim, basicamente o nome já diz, né, os ensinamentos desses seres que se iluminaram, né, assim, então, o Buda não é o nome dele, Buda, ele é alguém que acessou essa natureza que é búdica, porque para o budismo pode ser uma religião, uma filosofia, mas é não teísta, não considera um ser criador separado de nós, considera uma natureza criadora. Por isso que tudo para existir tem que ter essa natureza. Então, nós temos essa natureza dentro de nós porque a gente está existindo. Então, o ser que acessa isso e que compreende o funcionamento de todas as coisas, ele é um Buda, né? Então, assim, a gente pode dizer, trazendo para a nossa realidade ocidental, Jesus Cristo é um Buda, né? Sim. Porque ele acessou essa natureza. Ele é um ser que acessou, que se ilumina, né? Ele vai por outro viés, assim, por exemplo, o cristianismo traz muito a questão de Jesus Cristo crucificado, ele sofreu bastante, né? E o budismo é o contrário. Apesar de tanto o Buda Sakyamuni, que é o Buda da nossa era, quanto Jesus Cristo, ao nascer, trouxeram sinais diferentes no corpo, né? Jesus Cristo trouxe sinais, teve a estrela, teve uma série de questões, teve um nascimento excepcional, né, sem a realização do sexo, né? Então, assim, já veio com esse meio caminho andado, que é aqui, nessa encarnação dele aqui, ele progride para isso daí, se ilumina, compreende o funcionamento de tudo, e ele se manifesta para o mundo através do sofrimento, né? Ele sofre, que as religiões todas hoje falam, só para nos salvar, né? E o budismo já tem outro viés. A natureza é a mesma. Eu costumo dizer assim, só existe uma coisa. E cada um acessa de acordo com suas disposições mentais, né? Então, a coisa é uma só. É essa natureza búdica, essa natureza primordial, natureza ilimitada, como queira chamar. Então, né? na verdade, para o budismo não tem um Deus, mas você tem um iluminado do qual denominamos Buda. Essa pessoa iluminada é uma pessoa que conseguiu atingir um estado de iluminação, de vibração, de conexão com esse todo. Seria isso? É alguém, a gente diz assim, que compreender é muito conceitual. Ele realizou,
O budismo, a gente diz assim, os mestres realizados. É o mestre que tem a experiência daquilo. Então, ele realizou o funcionamento de todas as coisas, inclusive da formação dos seres, da formação de tudo. Então, a gente estuda tudo isso, como que nós somos formados. Aí tem a questão dos 12 elos da originação, dependente, tem muito estudo, é muita... Mas para a gente entender basicamente isso, ele acessou isso. Assim, se a gente olhar hoje, tem um mestre que não é budista, que eu admiro bastante, no meu curso, inclusive, eu trago citações dele, que é o Eckhart Tolle. Eckhart Tolle é o autor de Poder do Silêncio, O Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência, que é um livro incrível. Então, ele é um cara iluminado, agora. Ele se iluminou, ele compreendeu o funcionamento de tudo isso. E está aí andando pela vida, né? Não virou nenhum assim, objeto de adoração de ninguém, mas ele se iluminou. Ele relata, inclusive, a situação da iluminação dele. É muito incrível. Então, o que o budismo traz... Eu não vou me adiantar, não, Érica, eu vou deixar você perguntar. Sim. Não, eu comentar. Parada, prestando atenção. Você sabe, Denise, que hoje eu trabalho com a yoga tibetana terapêutica. E uma das bases dela, né, uma das origens dessa yoga, é o budismo tibetano, da linhagem tantrayana, né, da tradição tantrayana. Mas, enfim, e aí, você falando do Buda, né, e tem uma oração que eu começo, que eu abro sempre as minhas práticas e as minhas aulas, que é eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. E aí, para explicar... Os três refúgios. Exatamente, os três refúgios, as três portas. A gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. E aí, na hora que eu estou explicando para as pessoas, porque isso é a coisa mais interessante que o budismo me trouxe, e, de repente, é como se eu percebesse que a minha compreensão do mundo é traduzida pelo budismo, né? Porque muitas vezes eu falo assim, o que eu quero me iluminar é que eu estou disposta nessa vida a me iluminar. E aí, às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, que pretensão, que isso, que aquilo outro. Mas, na realidade, aí, quando eu faço essa oração, eu esclareço para as pessoas que estão ouvindo, porque o Buda é esse exemplo, né? É aquilo que a gente quer alcançar. Então, quando você está buscando a iluminação, você está buscando essa budeidade que existe dentro de nós, você está buscando o seu Buda interior, é exatamente isso de ser um ser melhor. E o que não necessariamente precisa você ser um Jesus Cristo, você precisa ser um Buda, né? Não é isso. Mas é você se tornar uma pessoa melhor e com mais realizações, como eles falam, em relação àquilo que você mesmo é, né? E a sua contribuição no mundo. E essa contribuição não necessariamente precisa ser grandiosa, de você mudar o mundo, mas você pode mudar a vida no seu entorno e as pessoas do seu entorno, né? Então, buscar isso, buscar esse Buda, buscar isso que é a nós mesmos, né? É o nosso ser iluminado, é o nosso ser, me veio aqui a palavra assim, avançado, né? Aquilo que eu acredito que pegando um pouco da espiritualidade espírita, que é você dar um passo em direção à sua evolução espiritual, né? Você dá esse passo, você vai sair dessa vida melhor do que o dia que você nasceu, melhor do que quando você chegou. Eu acho que isso é, de alguma forma, a missão de todo mundo nessa vida, né? Nós estamos aqui para isso. Cada um vai ter seu caminho, cada um tem seus desafios, mas todos nós estamos aqui para nos iluminarmos, né? Essa vida é uma possibilidade para que a gente se ilumine, né? Com certeza. E quer falar, Iris? Quando você fala dessa natureza, e a gente, no começo, quando eu perguntei, porque eu percebi que dentro do budismo existem várias linhas, como o Jô colocou aí, a linha tibetana, e existem outras, né? Eu tive em Gramado, você tem lá um templo budista que é de outra linha, sinal, um lugar incrível. Então, assim, como é que o budismo se dá historicamente? Se você puder passar isso para a gente, e como ele se divide, né? Assim, é isso que a gente falou, né? A coisa é uma só. E cada um tem sua maneira de abordar, de olhar para isso.
né? Então, assim, Sim. dentro do budismo tibetano, a gente tem várias escolas dentro do budismo tibetano. O budismo se divide, no budismo tibetano tem o Mahayana, o Vajrayana e o Hinayana. São formas de você acessar isso. Um ser que tem conexão com o Hinayana é uma pessoa que vai largar tudo e vai para uma caverna. É dessa forma que ele vai buscar essa iluminação, possivelmente vai encontrar, porque é essa conexão que ele tem. O Mahayana é um budismo de estudar. Eu comecei no Mahayana, com o Lama Padmasambhava. Então, eu estudei muito, porque ele traz muitos mestres, tanto contemporâneos, como um pouco lá atrás, como muito lá atrás. Então, a gente estuda mestres assim do século I, entendeu? Então, o Mahayana é isso. E tem a meditação. Sempre a meditação está presente. Sempre. Depois de um tempo, e existe o budismo Vajrayana. Vajrayana é aquele budismo que a prática dele está mais focada nos fenômenos. Certo? Assim como o espiritismo. Essa comunicação com seres que já foram. Nananã. Então, assim, vai buscar isso através de fenômenos. Então, tem muitos rituais, trabalha mais a parte energética, né? E tem outro budismo que tem dentro o Tantrayana, né? Que é esse que eu trabalho, que o corpo é o veículo da transformação, né? Pronto, exatamente. Então, o budismo, eu ia chegar nisso aí, porque tem o budismo da tradição Bon, B-O-N, 2 pontinhos em cima, não sei se você já ouviu falar. Já? Pronto. Esse budismo foi um budismo que me arrastou, me tirou do Mahayana e me levou para isso aí. Eu fiquei quase 10 anos no Mahayana. Eu fiz uma conexão muito rápida com os ensinamentos. Então, 1 ano depois, eu já era facilitadora de grupos de estudo, de meditação. E fui seguindo, até que um dia eu peguei um livro dele, o Tenzin Wangyal Rinpoche, que é um mestre, ele é tibetano, e ele é o que mantém viva essa tradição, que é bem anterior à do Buda Sakyamuni, é de um Buda chamado Trungpa Sherab, de 18 mil anos atrás, e trabalha muito com o aspecto energético, com os elementos da natureza. Então, assim, abriu para mim, me deu uma maluquice, eu fiquei, assim, fui para terapia, porque o negócio me puxou de uma forma que eu não queria mais ficar num lugar que eu estava há 10 anos, que eu tinha uma posição boa lá, mas eu não quis mais. Aí eu comecei isso. E o livro que me chamou para isso foi um livro que se chama A Cura através da Forma, da Energia e da Luz. Os 5 elementos no xamanismo, no Tantra e no Dzogchen. O que é isso? São os 3 níveis, né? Então, o xamanismo, eu posso acessar essas energias diretamente na natureza. Eu estou assim, me sentindo desconfortável, me sentindo agoniada, eu vou tomar um banho, entro em contato com a água, a energia da água. Água é conforto, água é fluidez, água ultrapassa obstáculos sem brigar, né? Então, a gente começa a conhecer também as características, as qualidades de cada um desses elementos, né? Então, isso aí é o xamanismo. Tem muitos xamãs que não tem nada a ver com o budismo, que trabalham os elementos da natureza. O candomblé trabalha elementos da natureza. Ok? Então, esse livro ele traz isso, o xamanismo, o Tantra, que aí já chega perto de você. O Tantra são essas energias, essas mesmas 5 energias, né? Que pode ser chamado de 5 pranas, né? Porque o prana é essa energia universal que segura tudo, mas o prana tem qualidades diferentes. O fogo é diferente da água, que é diferente da terra. Então, no Tantra, a gente trabalha essas mesmas energias, só que dentro do corpo. Porque a gente começa a conhecer que a gente tem uma anatomia energética, que existem canais de energia no nosso corpo que não saem na tomografia, nem na ressonância. Os canais que a gente conhece são os vasos sanguíneos, são os vasos linfáticos, nervosos, mas a gente não, essa anatomia a gente desconhece. E muita coisa acontece através dessa anatomia, especialmente as questões emocionais, as doenças que podem se instalar na gente. Né? Então, a partir do conhecimento dessa anatomia e das práticas que a gente faz, a gente vai promovendo uma cura. Né? E a gente tem uma maneira simples, porque o budismo é simples. É tão simples que todo mundo acha complicado.
mas é muito simples. Aí você acha complicado, bonito, né? Mas não é, o budismo é muito simples. O que ele quer para você é o quê? Fique em silêncio um pouquinho. Ninguém consegue, né? Relaxa um pouquinho, 10 minutos. Ninguém consegue isso, é muito difícil. A gente precisa de muito sofrimento para fazer isso, né? E se porque a gente é uma cultura tão diferente, né, Denise? Eu acho que é mais isso também, uma cultura muito diferente, que vê isso tudo como complicado, né? E não como essa coisa simples, que é a integração mesmo. Exatamente, porque é complicado você que está na frente do computador, você está jogando, ou para você se melhorar, se você está chateado, você vai para o cinema, você vai sair, você vai chamar amigo. Então, é difícil para você dizer, minha filha, tome um banho, né? Relaxe, fique 5 minutinhos ali em silêncio, 5. Esse curso de meditação que eu faço, eu digo, gente, esse mito que a gente só pode meditar 40... Peraí, eu já ia falar disso. Pronto. A meditação está sempre presente, né? Sempre. Então, claro que eu acredito que em cada prática dessa haja uma diferença no processo meditativo, né? E eu sei que você tem 2 coisas. Você tem um curso de meditação, né? Sim. Que eu vou pedir para você falar um pouco desse curso. Não adianta só falar, por favor, porque já me cobram quando eu falo do negócio, como é que as pessoas que têm interesse podem acessar isso, tá bom? Sim. Então, a gente precisa trazer isso. E também eu queria que uma pessoa que quer começar a conhecer o budismo, qual o primeiro livro ou qual o primeiro local que ela deve procurar para que ela tenha esse primeiro contato de uma forma positiva, conhecendo o budismo, né, de uma forma assim geral? Pronto, tem alguns livros que são bem simples, como, não sei se você já ouviu falar de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh é um mestre, faleceu há pouco tempo, ele tinha um Plum Village, ainda tem lá na França, que ele tem um centro budista, assim, bem... Mas ele é do Zen, né? Sim. Porque o Zen é um budismo japonês, né? Mas Thich Nhat Hanh tem um livro incrível que fala a essência dos ensinamentos de Buda. Tem todos os principais ensinamentos ali. Eu sempre assim, indiquei esse livro para uma pessoa que quer começar do zero, quero saber o que é que o budismo traz. Então, esse livro é bem interessante. O meu curso é um curso, eu tô já no segundo, né? Tô nos meados do segundo, que é uma continuação, porque esse meu curso, na verdade, assim, o tema desse encontro são essas doenças mentais coletivas, né? Então, isso atinge muita gente. Então, assim, o meu curso é para não budista mesmo. Pode ser budista, pode não ser budista. Porque a gente vai começar do zero também, e compreendendo quem nós somos, né? E compreendendo como nós estamos, como nós vivemos. Então, eu poderia falar um pouquinho sobre isso, Érica? Sim, claro. Pronto. Já me interessei. Pronto. Então, o Lama Tam tem dito assim... E lembre o seguinte, me diga uma coisa, seu curso só é presencial ou pode ser online? Não, porque meu curso... curso... de outros países aqui ouvindo a gente. Não, meu curso se tornou essencialmente online, porque com a pandemia eu estou morando em Rio de Contas, que é no sul da Chapada Diamantina, então eu faço tudo online. Assim, certo. Aqui eu já fiz com 2 pessoas presencial, mas não posso mais fazer, me habituei completamente com esse ambiente virtual, gosto muito, sabe? Me dei bem, assim, então eu faço os cursos assim, eu faço todos online, faço pelo Google Meet, que eu falei, eu quero o Google Meet, porque eu gosto daquele formato, já estou acostumada, né? Mas é isso, então o meu curso começa do zero, né? Sim. De quem, como é, por que o que é que o budismo diz dessa epidemia de doenças mentais coletivas, né? É ansiedade, é depressão, é síndrome de pânico, é o que eu digo, ninguém fica mais nervoso, porque eu fui criada no tempo que a gente ficava nervosa, minha tia que me criou era nervosa, tudo, se uma pessoa saísse e não voltasse, ela estava nervosa. Pronto, mas não é melhor você estar nervosa do que você ter um transtorno de ansiedade? É muito melhor, porque você, no transtorno de ansiedade, você bota um rótulo ali, então não é mais com você, já é com o psiquiatra, já é com o psicólogo, né?
Mas se você está nervosa, minha filha, vai procurar se acalmar, vai tomar um banho, vai dar um relaxamento, vai fazer qualquer coisa, sabe? Mas não, síndrome de pânico. O medo é a emoção mais básica da nossa existência como seres humanos. A gente tem medo o tempo inteiro, é a emoção mais básica que está ali por trás de tudo. Pronto, mas não tem mais medo, não. Agora é síndrome de pânico. Então, você já é uma síndrome. Só esse nome já distancia você da experiência, né? Tristeza é uma coisa normal da nossa vida, mas a gente não, a gente está com depressão. Então, quando a gente tem um médico que diz assim, quanto mais você rotular as coisas, procurar vesti-las com palavras, mais você se distancia dela. Porque, tipo assim, não é mais comigo, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, não desmerecendo os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos, mas muita coisa, se a gente tem atenção plena e a gente reconhece lá quando começa, a gente não vai precisar chegar lá, né? Então, assim, a gente se distancia disso e a gente delega para outro resolver nosso problema. Ó, doutor, não está conseguindo, não estou resolvendo, não, aumenta essa dose, diminui essa dose, muda a substância, nanana. Mas tem coisas que a gente pode fazer, mesmo que se a gente tiver necessidade, o remédio não está deletado, não está condenado, não. Sim. Precisa, tem horas que precisa mesmo, né? Mas a gente precisa ter outro olhar para isso, porque senão a gente Sim. coloca toda a nossa questão emocional, que é bastante atingida pelo nosso estilo de vida, né? Foi o tema de hoje seria esse, seria, não é, né? É esse. É esse. Então, assim, os lamas dizem o quê? O sistema, ele quer só consertar a gente, para a gente voltar a funcionar dentro dele. Não interessa curar. Ele quer consertar, para que a gente possa continuar trabalhando, continuar produzindo, continuar comprando, continuar consumindo. Então, ele conserta, né? Tenta lhe consertar. Oi? Diga, Ju. Só uma partezinho aí que você falou dessa história, desses nomes, e que isso acaba, né? Esse rótulo do adoecimento, esses nomes Sim. todos tão complexos, distancia mesmo e leva. E eu lembrei de uma coisa, que ontem eu estava numa live com uma médica falando sobre o Lujong, que é essa prática que eu trabalho, Lujong, e aí né? eu virei Lujong. Lujong. Depois eu quero ver sobre isso. Aí eu peguei e falei com ela assim, Leandra, essa prática, ela vai despertando a autocura e você vai trabalhando interiormente. Você quase que nem precisa de psicólogo. Aí eu vi, eu falando aqui, me dispensando. Ou eu dispensando a mim mesma. Mas é verdade, porque você vai despertando uma autocura e muito daquilo que pode levar as pessoas a terapias e a médicos são percebidas e curadas antes, né? Exatamente. Quanto mais você acessa isso, e esses acessos não são nada mirabolantes, é através de silêncio, quietude, atenção, intenção ali. Quanto mais você acessa isso, mais a cura vai acontecendo em você. Sem perceber, naturalmente você não age mais de tal forma como você agia, né? As coisas vão... Nesse curso, você traz, então, a parte teórica, né, desses ensinamentos, e traz também as práticas, ensinando a pessoa a meditar, né? Várias meditações, várias. A gente começa o curso, a primeira prática que a gente aprende é o relaxamento. Existem mestres realizados, tanto que já se foram quanto contemporâneos, que dizem não existe meditação sem relaxamento, né? Então, tem um mestre também que é incrível, que se chama Tartantuco, que trabalha essencialmente energia. Ele tem um livro só, o nome do livro é Relaxamento Tibetano. Sem relaxar não adianta, né? Se a gente estivesse aqui, você, cada uma de nós aqui, com um horário, então a gente não estaria presente aqui. Certo? Então, a gente está aqui porque, de alguma forma, a gente está relaxada para estar aqui. A gente escolheu estar aqui e estamos aqui. Eu não estou correndo, você não está correndo, você. A gente está aqui, pelo menos por esse intervalo de tempo que a gente se propôs a ficar. E o que acontece é isso, a gente não consegue, a nossa cultura não permite isso. A nossa cultura nos arrasta para outro lado. E qual é esse lado?
O Lama Santen diz assim, o sistema, ele é totalmente adoecedor, né? Mas a gente vai buscando se adaptar a ele, porque o sistema quer que a gente continue ele quer que a gente se conserte para continuar funcionando da mesma forma. Então, isso não vai levar a gente a nada, né? Então, o que é que esse sistema aponta para a gente? Primeiro, é a gente viver sempre distraído. A gente está sempre buscando uma distração. Eu tenho uma amiga que tem um problema sério, que ela chama claustrofobia, mas ela dá um aperto, sai do avião, não sobe elevador, não sei o que, não sei o que. Aí, o que é que ela faz quando ela está assim? Liga para uma amiga, para qualquer pessoa, para ficar conversando. Eu digo, minha filha, você não vai resolver isso nunca. Você quer se distrair, quando, na verdade, o que você precisa é estar ali, né? Então, a gente busca, e o sistema também nos leva a isso. Estar sempre distraído, estarmos em constante atividade. Quando a gente vê uma pessoa, aí, ó, parada, não faz nada, né? Mente vazia é a oficina do Satanás, não é isso que a gente ouve? Mas o budismo quer que a gente esvazie nossa mente, né? Então, a direção que o sistema aponta a gente é essa, estar em constante atividade, nunca estarmos no momento presente. Ou a gente está ruminando o passado, ou fazendo projetos para o futuro, nem que seja para daqui a meia hora, ou meia hora atrás do que aconteceu. Aqui, agora, é muito difícil a gente estar, né? Outra coisa é a gente ter a atenção difusa. Isso é algo que é incentivado. Eu tenho 3 filhos de 7 em 7 anos, eu tenho várias... Mas você vê nitidamente a pessoa lendo, ouvindo música, no computador, no celular, tudo ao mesmo tempo. Então, essa atenção difusa, né, não deixa você, né, acessar nada, você não para, né? Outra coisa é a gente achar que a gente não precisa de pausa. A gente está conectado 24 horas. Não sei se vocês se lembram quando surgiu o celular. Eu me lembro muito, né? Então, o celular, eu chegava em casa, as baterias tudo peba, né? Eu chegava e desligava o celular, né? Para poder economizar a bateria. Hoje em dia, não. O seu celular é 24 horas. Você, se quiser, silencie, porque você vai receber mensagens a noite inteira. Quando você acorda de manhã, está cheio de mensagens lá. Então, isso é o quê? Lhe incentiva a estar conectado 24 horas. A gente não foi feito para isso. A gente não fica sem um minuto para acessar isso aí que o Buda acessou, que Jesus Cristo acessou, que Eckhart Tolle acessou e que várias outras pessoas acessaram. Não só os conhecidos, mas pessoas desconhecidas. A gente diz assim, Dona Mariquinha, que mora lá na favela, que dedica a vida dela a ajudar as crianças, se doar, né? Ela acessou um pouco isso, essa compaixão, né? Porque essa energia, essa natureza criadora, ela tem qualidades para o budismo, que é a compaixão, o amor, a alegria e a equanimidade. Isso não é nosso. Então, assim, eu sou alegria, eu sou alegre. Não, eu acesso a alegria. Eu consigo acessar isso. Eu consigo acessar a compaixão. Quando a gente tem um filho, a maioria de nós, mulheres, consegue acessar logo a compaixão, porque a gente não fica perguntando o que é que eu vou fazer com isso. Né? A gente já sabe o que é que vai fazer. A gente pega, no mínimo, a gente bota perto da gente, quer ninar, quer alimentar. Então, isso tudo já está dentro da gente. Então, o que o budismo diz é que essa natureza, que a gente chama também de ser natural, é a nossa natureza ilimitada. Ela já tá, não é separada de nós, já está dentro da gente. Sim. Tem um conceito budista também chamado completude. Nós já somos completos. Tudo que a gente precisa para estar em equilíbrio e saudável já está aqui. Só que a gente não acessa. Então, a gente começa a acessar as coisas fora, achando que fora a gente vai trazer isso. Mas não traz. Muito pelo contrário. Então, meu curso basicamente começa com essas questões, pontuando essas questões, né, de passado, de futuro, depois a gente vai aumentando assim a carga de informações, né? Mas a gente faz uma prática, a exceção da primeira sessão, que é uma entrevista, para saber mais ou menos como é que a pessoa está, e as seguintes, a gente vai, são 12 encontros, todos a gente aprende uma prática. A gente começa, aqui que eu estou falando, a gente começa com relaxamento, porque ninguém sabe relaxar, não. Sabe, minha filha do meio mesmo, ela passou um problema. Eu digo, minha filha, relaxe. Simplesmente, dê uma relaxada, tome um banho, deite, respire um pouco. Não precisa ser 1 hora, 2 horas, não.
5 minutos que você acessar isso faz efeito. É incrível. E aí, o que é que os mestres dizem? A gente vai acessando 5 minutos aqui, 5 minutos ali, 10 minutos aqui. E aí, as qualidades positivas. E o budismo tem outra máxima que é bem interessante, que as pessoas... É para ser sem esforço. No budismo é tudo sem esforço. Mas com esforço, o esforço somente da disciplina. Mas é para ser sem esforço. E quando a gente vai fazendo isso, acessando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, as qualidades positivas se manifestam espontaneamente. Eu não preciso pedir para ser paciente. Eu não preciso fazer uma promessa, meu Deus, eu não posso ser egoísta, eu tenho que... Não! Eu vou fazendo, eu vou acessando essa natureza, eu vou parando, silenciando, relaxando, aprendo algumas meditações que eu posso fazer, tanto sozinha, num lugar que ninguém me atende, quanto dentro do shopping, sabe? Então, a gente vai aprendendo. Então, o curso a gente vai indo até chegar nas emoções, que é o nossa grande pedra no sapato, né? Então, eu falei até com a Érica, eu comecei esse curso como engenheira, professora de engenharia da UFBA, pense, né, aquela pessoa, como dizem, cartesiana mesmo. No primeiro dia ela me disse, olha, não me venha com crenças. Aí eu digo, olha, alguma coisa eu tenho que lhe falar do que o budismo acha, mas você aproveite o que você quiser, né? Então, o último módulo é pensamentos e emoções. Então, traz uma outra perspectiva sobre essas duas coisas. E aí foi indo. Às vezes ela dizia, olha, isso aí é uma crençazinha. Eu digo, mas deixa eu pra lá. É só para lhe explicar, né? E aí é seguindo. Pois ela terminou o curso, me indicou uma amiga dela, que eu comecei a fazer, estava bem ruim de ansiedade, de tudo. E quando chegou perto do final do curso, ela me disse, olha, dê um jeito aí, mas a gente vai ter que continuar esse curso. Aí eu digo, por que você vai querer continuar? Aí eu comecei, por causa dela, por causa desse incentivo dela, estou começando a segunda parte desse curso, que é curso de meditação, emoções. O tema é emoções, reconhecer, liberar e curar. Então, eu estou começando, não terminei, não sei quantos módulos vai ter, não sei quanta... Porque eu sou um pouco assim aleatória, né? Minha filha me chama de aleatória, essa que é bem científica também, né? Mãe, você é aleatória, você não vai assim mesmo. Minha filha, desde que está dando certo. Aí, entendeu? E aí eu estou com esse curso já em andamento. Esse é mais focado nessa questão das emoções. Essa forma com que você traz, Denise, que sua filha diz que é aleatório, eu percebo muito isso nas pessoas que praticam o budismo. É tudo muito simples. Não, vamos seguindo. Não preste muita atenção nisso. Olha, vamos por aqui e vai. E eles vão levando a vida com aquele sorriso, né? Que eles pregam, né? O tempo todo aquele sorriso, e é um sorriso para a vida. Você tocou num ponto interessante. O Lama Padmasambhava diz assim, o Sansara, a gente precisa rir do Sansara, e rir para o Sansara. O Sansara não é para a gente se estressar. O Sansara é esse mundo não iluminado onde a gente vive, onde a gente está desempenhando papéis, onde a gente está aqui com identidade, funcionando dentro das identidades. Esse mestre que eu pratico hoje, ele diz assim, quando você estiver sofrendo, pergunte quem está sofrendo. Porque quem vai estar sofrendo é alguma de suas identidades. A gente não sofre por nada. Quem sofre é a mãe, é a esposa, é a filha, é a empregada, é a patroa. A gente sofre, são nossas identidades que sofrem, né? Então, sempre é alguma delas que está sofrendo, né? A profissional, não deu certo o que eu queria. Como profissional, eu sofro. Não deu certo meu relacionamento com fulaninho. Como mulher, eu sofro. Meu filho, não sei o que, não sei o que. A mãe sofre. Mas eu não sou nada disso, essencialmente. Eu tenho uma essência que está além de tudo isso. E se eu nunca acesso essa essência, realmente essas coisas vão se tornar muito sólidas, vão se tornar muito pesadas e podem transformar a minha vida no inferno. Né? Porque eu estou funcionando pelas identidades, pelo que eu chamo também de ego, né? São os egos. E o Sansara é a casa desses egos. Então, existe Sansara e Nirvana, né? O Nirvana é o oposto do Sansara, mas a gente acha muito que o Nirvana é como assim, uma corrida, né? De automóvel, que tem uma bandeirinha lá, pronto, você entrou no Nirvana, aí vem fogos, vem isso, vem aquilo. Não, o Nirvana já está aqui.
né? A gente pode acessar tanto o Samsara quanto o Nirvana, né? Porque o budismo diz isso, né? Nós somos completos. Está tudo aqui. Eu só preciso acessar. E como é que acessa? Lhe dá milhares, é isso que eu estou dizendo a você. Esse curso tem 12 sessões. Toda sessão você aprende uma prática nova, que você vai poder acessar ela. Oi? Falei que são muitos caminhos mesmo. Comentando a Érica, que disse que tudo parece muito leve e simples, mas é exatamente porque o que é pesado é a gente apegado a todos esses egos que a Denise acabou de falar. A gente está apegado a esses personagens, a gente está apegado a essas crenças que nos significam, porque a gente acha que o nosso significado é a partir disso. Isso, a mensagem que a gente recebeu quando fomos fazer a primeira gravação do programa. Você lembra aquela mensagem? Que eles dizem, vocês estão muito preocupadas, né, com tudo do dia, querem ter o domínio do que não lhes cabe. Né? Isso, quem isso falou? Mesmo. Mentor falou para a gente, vocês querem ter o domínio do que não lhes cabe. Por isso que vocês estão, cada uma com uma questão diferente. Agora, vou aproveitar isso daí para trazer um pouquinho de uma curiosidade minha. A principal característica do espiritismo, entre outras, é o processo reencarnatório, acreditar na reencarnação. Dentro do budismo, você tem isso? Sim. No budismo, a gente não chama de reencarnação, chama de renascimentos. Então, a gente tem sucessivos renascimentos, né? Com certeza. Enquanto a gente não se ilumina, a gente renasce. Né? Porque é o processo evolutivo. O nosso renascimento... Não é um processo evolutivo que obedeça uma linha, porque não existe uma linha regular de nada. Porque eu posso me iluminar, eu posso, nessa existência aqui, me iluminar ou não. Se eu não me ilumino, eu vou seguir, eu vou renascer. Com certeza eu vou renascer, porque todos os renascimentos são kármicos. A gente renasce por um karma, que a gente precisa continuar a, né, trabalhar isso aí. Então, a gente trabalha com essa questão são renascimentos, sucessivos renascimentos. A gente só para de renascer quando a gente se ilumina, compreende o funcionamento das coisas. Não precisa ser, assim, essencialmente um Buda. Tem os Bodhisattvas. Bodhisattva, vamos dizer que é um pouquinho, assim, coladinho nos Budas. Então, o Bodhisattva é um ser que ele tem a compaixão. A compaixão é algo são guerreiros espirituais, né, Denise? Ele está muito perto disso daí, né? O Bodhisattva, ele tem um Buda chamado Avalokitesvara, você já ouviu falar, Jô? Já. Pronto, o Avalokitesvara é o Buda da compaixão, ele representa essa qualidade que tem nessa natureza. Então, o Buda, o Avalokitesvara, como ele era muito compassivo, ele queria, porque o budismo também tem os reinos de existência material, né? São 6 reinos. Infernos, fantasmas famintos, animais, humanos, semideuses e deuses, são 6 reinos. Então, o reino dos infernos é aquele reino de extremo sofrimento. Gente, é muito assunto. Dava para a gente fazer aqui uns 3 programas, porque eu já estou aqui com uma lista de perguntas que eu já estou selecionando para poder dar... Não, eu ainda nem fiz as minhas. Faça a sua, que então, a gente não deixou de ele falar. Vá. Denise, se Érica e Jô sabem alguma coisa, eu ainda nem nasci. Eu estou engatinhando. Nem dei meus primeiros passinhos, menos que engateando ainda. Se a gente quer seguir o espiritismo, a gente busca um centro, vai ler o Livro dos Espíritos, né, a obra de Kardec, todo mundo estuda. Se a gente quer ir para a igreja, a gente vai lá, né, para a igreja e segue a missa, segue o culto evangélico. E o budismo? Se eu quiser seguir o budismo, eu faço o quê? Eu faço um curso, a exemplo desse que Denise está oferecendo, eu entro num templo e sigo, como é? Para quê? Pergunta de completamente leigo, viu? Até porque eu tenho esse interesse pelo budismo, né? Eu fiz um curso e o meu professor, ele seguia o budismo e seguia
Não é Padma? É Padma que você falou? Padma Santen? É, Padma Santen. Quem é a pessoa? Eu andei seguindo. O nome dele é Marcos Underlich. É do Rio Grande do Sul, não é daqui da pronto. É porque lá é o tipo assim, o principal centro do Lama Santen é lá em Viamão. E aí ele começou durante o curso a falar, né, que ele seguiu o budismo, e isso é algo que me interessa, que me chama a atenção muito positivamente há muitos anos. Mas vamos lá. Eu que não sei nada, né, crua, completamente crua, qual é o caminho para eu seguir? E depois eu tenho outra pergunta. Tá. Então, assim, de acordo com o seu interesse, né, assim, quando eu conheci o budismo, eu estava saindo, tinha um tempo que eu tinha saído do espiritismo. Eu conheci o espiritismo, foram revelações assim incríveis, coisas que eu nunca tinha pensado, e eu fiquei muito mobilizada com aquilo, e fiquei por um tempo, li tudo, tem um monte de livro de Chico Xavier, de não sei quem, mas chegou um momento que esgotou para mim. Esgotou, eu não conseguia mais ir, não tinha mais interesse por aquilo, e aí fiquei um tempo assim, boiando aí no espaço. Mas eu sempre tive essa aspiração de estar um pouco além, fora disso daqui. E aí, um belo dia, uma amiga minha me convida para ir assistir uma Relíquias de Buda, que estava tendo uma exposição das Relíquias de Buda lá na Misericórdia, e depois ia ter um curso, um mini curso de 2 dias, numa casa no Pelourinho, e aí era com o Lama Santen, né? Mas eu não sabia, não conhecia nada. Aí eu fui para lá, chegamos atrasados, eu e minha amiga, a exposição já tinha fechado, aí fomos para essa casa onde ia ter o curso do Lama Santen. Ele chega, aí senta, aí vê todo mundo, porque o budismo é muito ritualístico, né? Então a gente vai fazer as prostrações, se abaixa, toca a testa, 5 pontos no chão, e aí depois ele começa com as preces, que são todas em tibetano. A gente faz 3 vezes em tibetano, depois 3 vezes em português, mas ele começou com tibetano, todo mundo vai lá. Eu digo, meu Deus, que maluquice é essa? E aí, minha filha, no final da história, acabou as prostrações, acabou as recitações, ele começou a falar. Mas sabe que em mim me deu assim, ai, cheguei em casa. É isso que eu quero, é isso que eu queria ouvir, é disso que eu quero falar. E aí fui procurar deles, né? Onde é que vocês se reúnem, como é? E aí me indicaram o lugar e eu comecei a ir. Todo sábado tinha budismo para iniciantes. Eu ia todos os sábados, esse budismo para iniciantes. Depois começou a ter outras coisas, aí você vai assim, resultado. O negócio bateu tanto comigo que um ano depois eu já era facilitadora de grupo de estudo e facilitadora de meditação. Então as coisas era o que eu precisava, sabe? E assim eu fiquei praticamente 10 anos. Então tem esse centro, os SEBs, que agora é o Centro de Estudos Budista Bodhisattva, né, que são do Lama Padma Santen, tem em vários estados. Aqui agora o pessoal está aqui não, em Salvador, está em Ondina. Não, era nos Barris. Quando eu saí, era nos Barris ainda. Agora é em Ondina, eu posso procurar o endereço direitinho e te passar. Viu? Então tem lá, e eu não sou mais de lá. Tem o Centro Rural, o SEB Rural, que é lá entre Santa Amaro e Cachoeira, que é muito legal também, tem práticas, tem a Ana Hickley, que é essa que me ajudou muito, que ela era supervisora, e a gente fez uma relação assim incrível, ela tinha uma meditação de manhã, de 8 a 11 horas, aí eu troquei meu horário no trabalho, que eu queria participar disso, e aí era eu e ela praticamente, então eu estudava em casa e tirava dúvida com ela. Aí ela dizia, mas a gente tem que meditar, eu digo sim, a gente está falando sobre o Dharma, pronto, e aí ia ficando, então me ajudou muitíssimo. Então tem o SEB, que é interessante, você vê as práticas, e se você vê também se você se conecta, né? E aí eu fiquei no SEB esses anos todos, até que essa outra classe de ensinamentos me tomou, né? Me levou, que é a Tradição Bom, que também foi um momento bastante complicado para mim emocionalmente, porque como é que eu não queria mais ficar no SEB? Como é que eu não queria mais aquilo? Como é que aquilo tinha esgotado para mim? Se eu ainda queria... Eu sou budista, então... E agora eu estou em outro momento semelhante a esse. Assim, que eu não é que eu queira sair do budismo, mas eu estou querendo... Assim, Érica falou comigo isso e uma grande amiga falou comigo isso. Você precisa intensificar seus cursos, você precisa dar mais atenção a isso, você precisa divulgar melhor.
Aí eu falei com meu marido, poxa, Paty, que é uma amiga minha que é, não sei se você conhece, Ju, é Paty Santos, Patrícia Santos, que ela é professora de yoga, é bem interessante, ela é Ayurveda, Patrícia Santos. Aí ela passou uns dias aqui em casa, em Rio de Contas, aí ela disse, Deni, você se divulga pouco, você tem tanto conteúdo, tanta coisa para falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois Érica me disse a mesma coisa. Aí aquilo começou a reverberar assim, um pouco dentro de mim, e eu já marquei de conversar até com a coordenadora do Ligmisha Brasil, que é desse outro mestre que eu pratico agora, porque eu vou dar um tempo, porque, como eu disse que eu sou aquela pessoa aleatória, né? Então eu não sou aquela pessoa que eu chego e fico 3 horas na frente de um negócio escrevendo, não. Eu vou de pouquinho em pouquinho. Então eu preciso ter tempo, eu preciso ter espaço, né? O elemento espaço aí, Ju, ó. A gente precisa ter espaço para as coisas acontecerem, né? Então, é isso. Então, para você, poderia ser o SEB, se você fizer conexão, ótimo. E poderia ser o meu curso também, que é um curso introdutório, né? Claro que ele vai numa crescente até chegar em pensamentos e emoções, que são conceitos bem diferentes do que a gente imagina que eles são, né? O que são os pensamentos, o que são as emoções, como é que a gente acessa isso, como é que a gente transforma isso, né? A gente liga muito as emoções do pensamento a histórias, e o que a gente precisa é fugir de histórias, né? Então, assim, Sabe, é bem... Izzy, uma coisa que eu aprendi com um mentor, ele disse para mim assim, todo conhecimento só é fixado quando compartilhado. Então, você é uma pessoa, porque eu já tive o prazer de conhecer, se vocês verem a biblioteca de Denise, você não acredita. Né? E não é só budismo. Então, assim, é muito conhecimento dentro dela, entende? Não compartilhado. E isso não faz bem. E transformou minha vida, viu? Você, nem para as pessoas que não têm acesso a isso. Né? Então, assim, quando eu coloco que a gente tem que compartilhar, a mesma coisa eu já comentei com o Kelly, comento com o Jô, porque são pessoas que gostam de estudar, que gostam de... Então, assim, tem que dividir isso. Você já imaginou, só com esse programa aqui, quantas pessoas você aí acendeu uma luz? Então, de ir procurar, aí às vezes lê o livro que você indicou e uma frase só do livro muda a vida. Então, assim, isso precisa ser compartilhado. Observe que você mudou a minha vida. Sem querer. Você mudou a minha vida. Sem querer. Como foi que você mudou a minha vida? Me indicando um lugar para mim ir. Pronto. Cheguei lá, tive a resposta que eu precisava. Mas quem foi o veículo? Entende? Então, assim, compartilhar não é só para você, mas para todas as pessoas que estão ouvindo a gente também. Né? Compartilha o conhecimento que você tem com o outro. Né? Seja ele, não precisa ser na área de espiritualidade, seja em qualquer área. Né? Compartilha. Quanto mais pessoas você dividir, maior vai ser a sua prosperidade. Essa é uma realidade mesmo da gente. Você falou aí do principal livro do budismo, né? Quando eu resolvi ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o budismo, eu fui fazer o curso da como é o nome dela? Lama Cohen. Não, Monja Cohen. Monja Cohen. Ela é do Zen. Ela é do Zen. Eu fui não, porque no Zen não tem lama, tem monges. Isso. Eu fui fazer o curso dela para entender um pouquinho da base do budismo, né, para poder ter um pouco de fundamento. Fala um pouco sobre esse principal livro do budismo. Mas eu falei sobre o principal livro do budismo? Não, eu que disse que era o principal livro. Você me perguntou um livro para indicar, não foi? Uhum. Pronto. Eu indiquei A Essência dos Ensinamentos de Buda. Isso. Porque esse livro, ele é um livrinho assim, grossinho, mas é quadradinho pequeno, o Thich Nhat Hanh, que é esse mestre Zen. Ele era um monge, certo? Mas só que ele traz os principais ensinamentos budistas, que é o quê? As 4 nobres verdades.
E Tudo que tem no Dharma. Como? O que tem naquele livro maior que chama Dharma, não é isso? Dharma, como é? Dharma, esqueci o nome, mas enfim. Buda Dharma? Sim. Não, o Buda Dharma é mais difuso, assim. Esse ele faz bem explicadinho. Sim. O Buda Dharma é uma literatura bem antiga, né? Esse não, esse é contemporâneo. O Thich Nhat Hanh, ele, tipo assim, elaborou os principais ensinamentos, que o primeiro ensinamento do Buda são as 4 nobres verdades, né? A verdade do sofrimento, o sofrimento existe, mas ele é construído. E se ele é construído, ele pode ser desconstruído. E o caminho para desconstruir, que são o nobre caminho óctuplo, que são o nobre caminho de 8 passos, que começa com a atenção correta. E aí vai, atenção correta, disciplina correta, modo de vida correta, né? São 8. Então, ele explica tudo isso passo a passo. Então, ele dá a essência dos ensinamentos. Mas ele dá de um jeito bem interessante. Eu não tenho muita conexão com o Zen, mas ele é um mestre Zen. E era, né? Mas ele tem uma maneira, ele é muito poético, ele ensina aquela meditação Kirin, né? Que é a meditação andando. Então, assim, você vê, né? A gente pode meditar andando, né? Então, é bem amplo, basta a gente estar conectado com isso, né? Se a gente tem uma conexão, faz uma conexão com isso, e isso lhe faz algum sentido para você, ele está disponível o tempo inteiro, né? É só a gente, né? É só a gente acessar. Responde, Érica. Respondeu. Diga, Kelly, você disse que tinha outra pergunta. Vai, Kelly. Teria um nome... vou fazer a pergunta de leigo. Um nome de um Buda famoso? Assim, a gente tem Chico Xavier e Divaldo no Espiritismo, né? A gente tem o Papa da Igreja Católica. E o budismo? Eu sei que você falou que tem várias linhas, né? Aí nessa tem esse lama. Mas quem seria hoje? Existe alguém? A única coisa que eu conheço do budismo é Siddhartha Gautama, né? Como exemplo maior, como se fosse Jesus. Essa é a minha comparação leiga. Teria no budismo um nome, alguém maior? Você falou do Eckhart Tolle também, né? Que já acendeu. Não é budista. Não é budista. É o quê? Ele é uma pessoa que se ilumina. Ele é um escritor incrível, mas ele se iluminou. Ele é um iluminado. Achei que ele era. A iluminação não é algo assim, também tão espetaculoso como a gente imagina. Se iluminar está ao alcance de todas nós 5 aqui. É a gente compreender o funcionamento de todas as coisas. Quando a gente compreende, vai compreendendo aos poucos isso, as nossas, como a gente disse aqui, as qualidades positivas se manifestam espontaneamente. Então, eu vou me tornando uma pessoa mais paciente, mais compassiva, mais amorosa, mais alegre. Não faço muitas escolhas para onde eu vou. Eu acesso a equanimidade, né? O que é equanimidade? Eu não vou escolher com quem ser compassiva. Eu não vou escolher onde eu ser alegre. Eu estou alegre sempre. Eu estou acessando isso sempre. Então, sim, é basicamente isso daí. Né? Um nome, um exponencial assim, Dalai Lama, por exemplo. Dalai Lama é o líder espiritual do budismo tibetano. Mas tem outros budismos, né? Tem o budismo Zen, que, para mim, o Thich Nhat Hanh é incrível, assim, ele era um monge Zen, né? E tem outros budismos que eu não conheço muito, por exemplo, o budismo chinês, que é o budismo Chan, que tem práticas dele em São Paulo, acho que tem um local lá deles, onde se reúnem. Então, tem aqueles budismos japoneses também, Nijirin Haikonen, aquele Rama Reikyo, não sei o quê, tem esses. Mas, assim, a minha grande conexão foi, desde sempre, o budismo tibetano. E alguns mestres do Zen também me trouxeram bastante coisas importantes, como o Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, para mim, é assim, incrível. Apesar de eu discordar um pouco da prática do Zen. Porque o Zen,
Não tem nada de zen, como todo mundo acha. Muito pelo contrário, o zen é um budismo rígido, sabe? Quando você vai fazer um retiro zen, a meditação do zen só tem uma meditação que se chama zazen. O zazen é você sentado olhando para uma parede durante 40 minutos, 1 hora. Se você cochilar, se você se distrair, se você se mexer, você toma aquele cura-saco, sabe o que é? É como se fosse uma reguada. Papel. Entendeu? Então, eu não faço muita conexão com essa rigidez. Lá no SEB mesmo, no Recôncavo, a gente fazia retiros. Nos retiros, a primeira meditação é 5 horas da manhã. As pessoas, todo mundo está dormindo. Vai quem quer. 5 horas tem meditação, de 5 às 6. Se você quiser levantar do caminhão onde você está lá e meditar, você vai. Se você não quiser, você não vai. No Zen não existe isso, você vai. Se você foi para lá para meditar, você vai acordar e vai. Você vai meditar. Aí você toma aquela cura-saco, né? Toma ali para você ir, porque você está lá para isso, não para ficar dormindo. Então o Zen, ao contrário, todo mundo acha que o Zen é aquela coisa light, não é. O Zen é bem... E tem a Monja Coen, eu li coisas dela logo no início. Que eu Desconstruindo o Zen, hein, Denise? A minha experiência, viu, Ju? Essa rigidez, claro que você tem dentro da filosofia um lado de acolhimento e de bondade, eu diria assim, porque é uma frequência de misericórdia, de bondade muito grande. Você também tem no Zen o contato que eu tive. Mas eles são super rígidos em termos de disciplina. Sim. Disciplina mesmo, né? Disciplina. A disciplina ela é construída. Então, eles têm isso. Mas para a gente que não tem isso, a gente acha esse sofrimento. Para eles, que já estão dentro da prática, é o que é o normal. Não tem... Entende? O Zen tem coisas super interessantes. O Zen tem um monge que chama Monge Corro, e a esposa dele, Monja Dayen, eles vão para o SEB lá no Recôncavo, já fizeram 2 vezes esse retiro lá. Mas o Zen é muito assim, é por isso que assim, o Zen traz uma coisa interessante. A meditação está em tudo. Tudo que você fizer com atenção plena, que se você estiver ali presente. Então, por exemplo, os monges, eles têm o pratinho deles, a cumbuca, o garfo, a colher, a faca, o paninho que cobre. Então, tudo isso não é para ser feito assim como a gente pega o prato e joga lá na pia. Não, tudo isso é para ser feito com bastante atenção, estando presente naquilo ali. Então, o Zen tem essas coisas que ensinam muita gente, né? Porque a gente vai fazendo as coisas no automático. Mas o Zen traz isso. Quando traz, por exemplo, a meditação andando, é interessante também a gente fazer. Então, porque a gente só pensa que precisa sentar. Eu não aguento ficar sentado nessa posição muito tempo. Vai andar um pouquinho. Você anda, vai sentindo o seu pé. Oi. Esse trabalho, essa yoga, né, que eu faço, o Lujong, é uma meditação em movimento. Você coordena movimento com respiração e é uma meditação, né? Em movimento. Exatamente. É isso. Então, a meditação... O mestre, Jô, que teve o retiro agora lá em Belo Horizonte. Mestre... É o Tulku Lobsang. Já ouviu falar? Lobsang, É Lobsang Tulku. Tulku Lobsang Rinpoche. Rinpoche é a mestre, né? Rinpoche é precioso. O Tulku... Rinpoche é precioso, né? Essa palavra Rinpoche é precioso. O Tulku significa que ele é um renascimento de outro mestre. Isso. Né? Isso. E o Lobsang, eu acho que é a linhagem, não é? A linhagem, pode ser. Porque não é o nome dele, Tulku Lobsang. Ele é um título, né? Tulku Lobsang Rinpoche, na realidade, é como se fosse um título. Mas um Rinpoche, por exemplo, o Lama Santen é Lama Padma Santen. O nome dele não é isso, o nome dele é Alfredo Aveline. E mais o nome dele no budismo é Lama, porque ele é um Lama, que é um professor. E aí ele escolheu esse nome, Padma, é meditação, Santen é outra coisa lá que eu esqueci. Lama Padma Santen. Mas ele não é Rinpoche. Esse meu mestre atual é um Rinpoche, Tenzin Wangyal Rinpoche. Um Rinpoche, ele é um renascimento de outro Rinpoche. Assim exatamente, o Tulku uma reencarnação de um antigo mestre. O Tulku, isso, é o renascimento de outro mestre.
assim como os Dalai Lamas. Os Dalai Lamas, eles também são todos renascimento. A gente está com o 14º, é o renascimento do 13º. Ele é encontrado. Tem os Dalai Lamas e tem os Panchen Lamas. Os Panchen Lamas, eles são treinados para encontrar, porque quando o Dalai Lama vai morrer, ele deixa dicas de onde ele vai renascer. E são os Panchen Lamas quem fazem esse reconhecimento dessa criança que está renascida, né, como Dalai Lama. Então, nós estamos no 14º. Olha, já deu 1 hora, né, de programa, quer dizer, já passou. Já. Mas, assim, Denise, se alguém quiser fazer o seu curso pelo o seu Instagram, denise.nóbrega, _, a pessoa consegue lhe mandar uma mensagem ou tem outro tipo de contato? Consegue. Pode ser também pelo meu WhatsApp, mas pelo meu WhatsApp também. Eu faço muita coisa pelo WhatsApp também. Então, eu divulgo minhas... Qual é o seu WhatsApp? Porque a gente não escreveu aqui para que as pessoas possam ter. 71 Sim. 99101 6958. Pronto. Porque aí quem quiser pode ouvir novamente e pode, né, ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais da filosofia e aprender a parte da meditação. Só para fechar, o que é que me chamou a atenção? A meditação que mais você vê a divulgação aqui é a meditação da consciência plena, né? De você estar ali pleno no que você faz, que é a que Paulo faz. E a base dela, que nos exercícios, no curso que eu fiz dela, são esses exercícios de atenção plena. Tudo o que você faz, você ter plena atenção no que você faz, no que você come, quando você bota água no copo, né? Você está presente o tempo todo. Como o Zen. Vem do Zen. E eu vou dizer uma coisa, é extremamente agoniante para a gente que não tem contato. Gente, e olhe que, como eu já disse, minha mãe disse que eu tenho uma calma irritante. Imagine se eu não tivesse. O primeiro exercício que eu fiz nesse curso, eu quase morro de falta de ar. De tão agoniada. E sabe o que era o exercício? O reconhecimento do seu próprio corpo. Quando eu passava a mão, que eu cheguei aqui no antebraço, descobri sinal que eu não sabia nem que existia em mim. Então, assim... Tá vendo como a gente está desconectado? Me tomando de um jeito que o mestre veio e falou, como é que você está? Eu disse, eu estou com falta de ar, não estou conseguindo respirar. Foi me dando aquele negócio, aí ele, calma, me botou deitada naquela paz. Pronto. E isso é a atenção plena. Por quê? Porque é o ganho de consciência, né, sobre você mesmo. Então, eu acho que vale a pena, quem puder estudar, mesmo que seja um pouquinho, vale a pena você conhecer essa filosofia, conhecer esses valores que são trazidos pelo budismo, né, valores e princípios. E é maravilhoso, não só do budismo, gente. Se vocês puderem estudar todas as religiões, todas, tirem os preconceitos do lado e estudem, entendam o porquê, como funciona, como acontece, qual é o sentido da vida, do renascimento. É espetacular. Então, assim, é a minha dica hoje, né? Kelly, qual a dica que você traz aí, baseada nessa paz do budismo? Eu acho que é a busca mesmo, né? Denise me deixou aí um gostinho de quero mais. Então, eu vou procurar. Já sei que já não é mais nos barris, é em Ondina. Eu vou intensificar a minha busca para procurar e conhecer, e de repente seguir ou não seguir, mas pelo menos se permitir conhecer, né? Já é um caminho. Com certeza. E você, Jô? Jô já é mais praticante? O conselho que eu dou para as pessoas é que elas realmente consigam achar um tempinho aí, esses 5 minutos, para respirar, para se conectar consigo mesmo, porque esse aí, a busca que a Kelly falou, ela não está necessariamente fora da gente, não.
a gente pode buscar conhecimento, mas para que a gente realmente se ilumine, a gente tem que buscar aqui dentro, silenciar e se conectar consigo mesmo. Aí é que a gente vai encontrar nosso Buda. É aí que a gente vai encontrar nosso Buda. Nossa natureza búdica, né? Isso. E você, Denise, tem alguma frase do budismo, livro, que você gostaria de deixar aí para a gente? Bem, uma frase do budismo, eu poderia deixar essa que eu já falei aqui, esse conceito de completude, né? Nós já somos completos, nós somos seres completos. Tudo que a gente precisa para estar em equilíbrio e estarmos saudáveis já está aqui dentro de nós. A gente não precisa buscar nada fora. Isso aí muda bastante os referenciais, né? Porque a gente geralmente busca fora, né? Então, a gente já está com tudo aqui. Mas a gente precisa parar, precisa silenciar, precisa se aquietar. Mas aos pouquinhos, mas assim, só para fechar. Assim como nós fomos treinados para ser como somos, porque foi um treinamento, a gente foi treinada a escovar dente, a gente foi treinada a ficar ouvindo as conversas dos outros, a gente foi treinada para um bando de coisa. Estou falando assim, aleatório. Um bando de coisa, a gente precisa treinar para o contrário. Se a gente não treina, né? Então, assim, lá no SEBS tem um banner que quando eu cheguei, eu digo, um negócio parecendo militar, porque era assim, etapas do treinamento. A primeira é a visão, a segunda, meditação, e a terceira, ação. Visão, meditação e ação, é disso que a gente precisa. Visão é o quê? Ter acesso aos ensinamentos, saber o que é que diz, estudar. Isso vai nos mudando nossa visão a respeito das coisas. Mas só ter acesso a essas visões, a essa visão, ler não sei quantos livros, ter uma biblioteca gigantesca, não resolve se a gente não tiver essa parte das práticas contemplativas. Né? Seja qual for ela. A gente diz meditação, mas pode ser qualquer outra. Como o Jo aí tem as práticas que ela faz lá no Lojong, e aí a gente vai fazendo respiração, relaxamento, coisas que nos tragam para esse momento agora, que a gente acesse um pouco, saia um pouco desse samsara e acesse isso daí. E o que é que acontece? E a última etapa é a ação. Aí foi o que a gente viu, né? Acessar isso leva a gente, sem esforço, para a iluminação. As qualidades positivas se manifestam espontaneamente. Eu não vou querer ser alegre, ai meu Deus, eu tenho que ser mais alegre, ou eu tenho que ser mais paciente, ou eu tenho que ser mais generosa. Não, essas qualidades positivas se manifestam espontaneamente porque elas são qualidades dessa natureza. Não é minha, não é sua. A compaixão é de Denise? Não, eu acessei, mas eu só acesso, né, como na TV, né? Se a antena estiver funcionando, acessa, senão não acessa. Então, a gente tem que botar nossas antenas para funcionar. Gente, agradecer a vocês por mais esse programa. Denise, você está convidada a participar de muitos outros, né? Porque não ia faltar aí assunto para a gente... É verdade. Gente, eu também quero agradecer, viu? Agradecer a participação de todas vocês, agradecer seu convite, Érica. Foi muito bom para mim. É um assunto que realmente eu não me canso de falar, então, quando quiser me convidar de novo, pode convidar. E as meninas, se quiserem acessar o curso, a Érica tem meu WhatsApp. Se tiverem alguma dúvida também de alguma coisa, quiser tirar, tranquilo, sem nenhum problema, sem curso, sem nada, mas a gente pode conversar sobre. Ok? Beijo grande para todos. Beijo. Obrigada.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.